Olá, vamos falar agora sobre complicações respiratórias na sala de recuperação pós-anestésica. As complicações respiratórias mais frequentes na sala de recuperação pós-anestésica incluem hipóxia, obstrução das vias aéreas superiores, hipoventilação, apneia pós-operatória, pneumotórax, hemotórax, hemopneumotórax, além de aspiração do conteúdo gástrico. Muitos desses eventos podem ser evitados com a implementação da assistência no pós-operatório imediato. Os pacientes que apresentam, os pacientes que apresentam doença pulmonar pré-existente têm maior probabilidade de desenvolver então complicações após a cirurgia. De qualquer forma, os indivíduos rígidos apresentam queda de aproximadamente 30% da capacidade respiratória depois da anestesia. Os problemas respiratórios podem ocorrer em decorrência das drogas anestésicas, dos equipamentos utilizados na anestesia, de alterações fisiológicas do paciente ou da falha humana na condução da anestesia. Portanto, torna-se muito importante a monitorização da respiração durante a recuperação pós-anestésica. Para conhecimento, estatísticas apontam uma incidência de 3,1 a 5,9% no surgimento de algum tipo de ocorrência nesse período. A hipóxia. A hipoxemia ela se dá pela redução do suprimento de oxigênio no sangue arterial, capilar ou venoso, definida então pela redução da saturação de hemoglobina para um valor menor que 90 a 92% em ar ambiente. O paciente pode apresentar um pulso rápido, um pulso cheio, também pode apresentar uma hipertensão arterial, uma cianose, uma agitação psicomotora, além de uma taquicardia. Também pode ser consequência da hipoventilação, que ocorre por conta da depressão do sistema nervoso central, causado por analgésicos e anestésicos e pelo efeito residual dos bloqueadores neuromusculares. Cabe ressaltar também que a dor igualmente tem potencial para ocasionar a hipoventilação, por gerar então uma dificuldade na expansão torácica. Obstrução das vias aéreas superiores é uma outra causa de complicações respiratórias no período pós-anestésico. Essas complicações estão entre as mais comuns e sérias que ocorrem na sala de recuperação e podem ser causadas por vários fatores, como, por exemplo, doença respiratória prévia, efeitos depressivos dos anestésicos, imobilidade pós-operatória prolongada, aumento da secreção da árvore brônquica. Uma das complicações mais frequentes é a obstrução das vias, uma das complicações mais frequentes da obstrução das vias aéreas é essa, causada por um obstáculo na laringe e na traqueia, precariamente reversível ao fluxo do ar expiratório e inspiratório. Os principais obstáculos podem ser, por exemplo, queda de língua decorrente da sedação, um laringoespasmo associado ao trauma da intubação, o edema de laringe causado por uma manipulação cirúrgica, uma alta pressão do balonete, como vocês têm na tela vendo aí um tubo endotraqueal, e esse balãozinho na sua extremidade, o cuff, né, conhecido como cuff, pode levar então também a uma alteração, a uma lesão, né, o aumento da sua pressão, um edema após a retirada e também mesmo uma reação alérgica. Dessa forma, a queda da língua ela decorre dessa sedação ou do bloqueio neuromuscular. O laringoespasmo, por exemplo, ao trauma da intubação ou mesmo a presença de secreção. O edema de traqueia é causado pela manipulação cirúrgica, a alta pressão de um balonete do tubo endotraqueal ou mesmo pela reação alérgica. De repente, um hematoma de ferida cirúrgica
paralisia das cordas vocais que se apresentam com sinais de obstrução respiratória, um broncoespasmo presente em pacientes com história de asma e bronquite. Outra causa, também presente nas complicações respiratórias, é a hipoventilação. A hipoventilação ela pode ocorrer por depressão do sistema nervoso central devido a analgésicos e anestésicos e pelo efeito residual dos bloqueadores neuromusculares. Essa condição gera acidose respiratória, hipóxia e apneia, e cabe ressaltar que a dor igualmente tem potencial para ocasionar a hipoventilação, por gerar dificuldade na expansão torácica. Outra complicação é a apneia pós-operatória. A apneia pós-operatória consiste numa complicação da anestesia que é desencadeada por hipotermia ou hiperventilação ou por outras causas desconhecidas. Caracteriza-se por parada respiratória por mais ou menos de 20 segundos, sendo acompanhada de bradicardia, palidez ou cianose. Outra complicação, pneumotórax, hemotórax, hemopneumotórax. Os espaços, o espaço pleural, não contém normalmente ar, apenas uns mililitros de líquido lubrificante. O acúmulo de ar na cavidade pleural, como vocês veem na imagem, denominado pneumotórax, pode ocorrer espontaneamente pela ruptura de um alvéolo pulmonar ou pelo trauma. Já a presença de sangue é denominada então hemotórax. Algumas das causas são por lesão pleural, subsequente à cirurgia ou trauma, punção pleural, acidental após bloqueio intercostal ou bloqueio braquial e ruptura alveolar durante a ventilação com pressão positiva e intermitente. Essas complicações são causas iatrogênicas comuns, por exemplo, de catéter subclávio, catéter venoso central, bloqueio de plexo braquial pela subclávia, pela via supraclavicular, abertura inadvertida perioperatória das pleuras e barotraumas ou traumas. Outra complicação, aspiração de conteúdo gástrico. Relaciona-se com a depressão dos reflexos protetores da laringe, seja por efeito das medicações anestésicas ou mesmo por alteração da consciência, levando o paciente à aspiração do conteúdo gástrico. Esse quadro geralmente acomete pessoas com estômago cheio, mulheres grávidas, portadores de refluxo gastroesofágico e obesos. O diagnóstico se confirma quando há hipóxia e presença de roncos e sibilos pulmonares na ausculta pulmonar. A radiografia parece um infiltrado discreto. Uma outra complicação, que nós podemos falar então, como complicação respiratória, é o broncoespasmo. O broncoespasmo se dá pela contração da musculatura brônquica, que leva a um quadro de sibilância e tosse, causada por uma irritação das vias aéreas superiores ou mesmo reações anafiláticas. Na imagem vocês têm um brônquio normal e um brônquio inflamado. Percebe-se então que esse brônquio inflamado permite uma passagem menor de ar, consequentemente, o oxigênio para os pulmões, onde será feita a hematose. E isso, naturalmente, que traz essa complicação respiratória para o paciente. Falando então de recomendações para a prevenção de complicação respiratória, é importante monitorar os sinais vitais do paciente com ênfase, principalmente no controle da oximetria e frequência e padrão respiratório. Se assim permitir, elevar o decúbito de 30 a 45 graus. Aumentar a oferta de O2, se necessário e sem contraindicação. Solicitar a realização da respiração profunda e fisioterapia periódica. Desobstruir as vias superiores, reduzindo a hiperextensão mandibular e utilizar uma cânula de Guedel, se for assim indicado. Também pode-se promover a respiração assistida pelo sistema bolsa-máscara e usar oxigênio a 100% se houver indicação. É possível também aspirar a secreção orotraqueal, se necessário, ou mesmo administrar medicamentos prescritos, preparar material para drenagem pleural ou mesmo intubação, e realizar a ausculta pulmonar para identificar a presença de ruídos adventícios. Essas atitudes
Na verdade, são recomendadas para que haja prevenção da complicação ou de complicações respiratórias. Encerramos por aqui esse assunto relacionado então à complicação respiratória na sala de recuperação anestésica. Um abraço a todos.